Oi, Tamara, tudo bem com você? Tudo bem com você? Tô ótimo. Onde é que a gente está aqui hoje? Estamos no Balaio de Gato, um terreno muito especial, meu lugar de paz, faz parte do meu cotidiano. Eu venho aqui todos os dias com os cachorros, contato com a natureza, muda tudo, Sim. como diria a inteligência artificial. Hoje, de fato, tanto os cachorros quanto os cavalos têm um protagonismo na minha vida, né? Então tem a ver com esse capítulo intenso pelo qual eu passei recentemente, né, e sobre o qual eu vou falar mais, porque a gente tem, acho que uma necessidade quase biológica de reconexão com a natureza, de reconexão com aquilo que é essencial e uma valorização disso. Acho que essas relações também que não são mediadas por tanta linguagem, que despertam na gente as melhores emoções, mesmo que sejam uns desafios, mas desafios muito satisfatórios, né? Adquiriram uma nova importância na minha vida depois do famoso perrengue, depois da minha saga oncológica. E então os cachorros, os cavalos, os animais, eles acabaram tomando um papel muito especial nessa nova fase, né? Nesse renascer. E aí aqui o terreno, o local onde a gente está hoje, faz parte disso também, porque cotidianamente, de manhã à tarde, eu estou aqui com os cachorros. Vamos começar pelo começo. Meu nome é Tamara, eu tenho 45 anos, eu moro em Indaiatuba, sou de Indaiatuba, nasci aqui. Recentemente eu passei pelo capítulo mais intenso da minha vida. Desse capítulo nasceu um livro, sobre o qual a gente vai falar mais ainda, que é Quando a Vida Pede Coragem, contando da minha vitória, felizmente, contra um câncer de mama metastático, que foi muito intenso, considerado até mesmo irreversível, né? E de uma sobrevivência improvável. Mas agora eu vou já dar um spoiler do final dessa história. Eu estou sem sinal de câncer, né? Até uma nutricionista falou esses dias, você é uma ex-metastática, porque eu estou em remissão completa. Então é uma história intensa, mas com um final feliz. O primeiro contato que eu tive com o meu câncer foi em 2010, quando eu senti um caroço durante o banho, né? Eu tinha feito um treino de artes marciais, e as artes marciais foram importantes na minha vida também, né? Então eu me dedicava bastante. E aí eu tinha feito aquele treino, cheguei em casa, fui tomar aquele banho relaxante, senti um caroço no seio direito e fiquei pensando, nossa, será? Né? Porque nós somos bombardeados tanto pela propaganda quanto pelos filmes sobre câncer, então não falta elementos para nossa mente já começar a produzir vários cenários, né? E foi assim que aconteceu comigo. Aí o meu próprio ginecologista na época falou, não pode ser, eu tinha 29 anos, né? Mas era, e aí eu fiz o meu primeiro tratamento, eu fiz a mastectomia, coloquei prótese, fiz quimioterapia, hormonioterapia, radioterapia, imunoterapia, porque naquela época o Herceptin, né, o trastuzumab, ele estava começando, mas já era bastante aplicado. Então eu consegui facilmente acesso ao trastuzumab, né, que tinha essa dificuldade na época, mas deu tudo certo, ou seja, eu fiz o pacote completo em 2011. E aí, no final de 2023, eu literalmente caí do cavalo, né, porque foi uma queda que me fez investigar uma dor insistente nas costas, e aí quando foi ver tinha acontecido uma recidiva, mas já com uma ampla metástase, que pegou, né, repetindo, da cabeça até os joelhos, porque pegou todo o esqueleto, fígado, pulmão, cérebro, né, num segundo momento. Então, assim, sobre as diferenças, foi muito mais intenso. A metástase geralmente né, principalmente nos ossos, foi algo que eu senti bastante, porque eu tive fraturas de várias dimensões, né, felizmente também já todas resolvidas. E tem um outro elemento importante que contribuiu para eu ter enfrentado da maneira como eu enfrentei e ter conquistado essa grande vitória, que é o fato de que nesse meio tempo eu me tornei mais consciente em relação ao câncer, comecei a encarar com mais naturalidade, menos tabu e principalmente a reconhecer os limites da oncologia e as ferramentas que poderiam contribuir para algo que até então era muito pouco falado, que é o fato
o fato científico, biológico da gente ter uma imunidade antitumoral que pode ser estimulada e que certamente, junto com o trastuzumab deruxtecan, que é o medicamento que eu faço hoje, contribuiu para que eu tenha essa resposta completa, né? E nessa segunda vez também eu fui mais chata, dei mais trabalho para o meu oncologista maravilhoso, mas dei trabalho para ele porque algumas coisas eu contestei e alguns tratamentos que não mudam ao longo das décadas, né? Não é culpa dos indivíduos, mas culpa desse sistema, né? Do modo como a oncologia às vezes demora para receber as inovações. Eu passei a ser mais crítica em relação a isso, e foi isso que me ajudou também a chegar no trastuzumab deruxtecan, porque no meu caso, não é questão de defender um medicamento, defender um laboratório, mas no meu caso e no caso de muitas pessoas com as quais eu tenho contato, ele foi revolucionário. Para chegar nos bons resultados, né, para chegar na síntese, foi uma loucura. Era um estudo assim, por exemplo, eu tenho determinado sintoma, as minhas células têm determinadas características. Aí eu começar a fuçar mesmo, um trabalho de detetive, né? Hoje nós estamos na era digital da hipercomunicação, então fica muito fácil você fazer essas pesquisas e investigando também aquilo que não está na prateleira principal, né? Investigando também os estudos que não são que não foram para frente no sentido de incentivos, mas que tinham ideias promissoras, que encaram o câncer como problema imunológico. E aí eu fui tateando, cheguei, por exemplo, na homeopatia, cheguei em estratégias de imunonutrição, cheguei nos fosfolipídios polêmicos que contribuem para essa comunicação contra o câncer, né, das nossas células contra o câncer, na sinalização. Cheguei em vários lugares, fui experimentando, já errei, já exagerei, teve coisa que não fez sentido, mas principalmente quando a gente fala de homeopatia, dos sais de Schussler, são coisas que se destacaram nesse meu resultado, né? Se eu contar só que eu tomo trastuzumab deruxtecan e que tive essa resposta completa depois dessa metástase super intensa, é contar minha história pela metade. Né? Eu costumo dizer que o Enhertu, trastuzumab deruxtecan, não teve o reconhecimento merecido, porque ele é de um laboratório que sai um pouco, uma patente, na verdade, que sai um pouco do eixo ali, né, dos Estados Unidos e Europa, então não teve todo aquele marketing científico que a gente está acostumado, ele não foi publicado como revolucionário. Tem alguns medicamentos muito menos eficazes do que ele, que são publicados como a grande revolução, né? O Enhertu não foi, então acho que ele merece uma maior atenção, ele merece estar na primeira linha, mas a minha história de sucesso fica pela metade, se eu não falar da homeopatia, por exemplo. Ao mesmo tempo, o uso que eu faço da homeopatia, eu vou acabar decepcionando muitos homeopatas, porque, bom, eu fiz uma formação já em farmácia, mas não concluí, né, e algumas formações muito importantes sobre homeopatia, e isso fez com que eu fizesse as minhas escolhas de um modo um pouco mais autônomo. E eu faço um uso mais utilitário da homeopatia como uma grande caixa de ferramentas, principalmente dos sais de Schussler. Então, eu costumo brincar, né? Porque se chegar um homeopata e me ouvir falando, ele não vai gostar, provavelmente, do modo como eu uso a homeopatia, por mais que eu dialogue com muitos homeopatas, sim. E o pessoal que a gente chama dos guardiões do método, de um determinado método científico, né? Que a gente sabe bem como funciona essa ilusão, essa ingenuidade, também não vão gostar. Então, ora eu vou decepcionar gregos, ora eu vou decepcionar troianos, mas eu acho que cada vez mais eu concluo que isso é sinal de que estamos no caminho certo, em vários âmbitos. Quando a gente desagrada os extremos, é porque a gente está encontrando um bom caminho. No meu caso, a visão científica que eu tenho sobre a saúde exige essa flexibilidade, vai por essa linha, e foi isso que permitiu eu chegar nas ferramentas que serviram para mim. Ou seja, você é especialista em desagradar todo mundo, né? Eu sou especialista em desagradar todo mundo, procuro ser muito simpática. No meu livro, Quando a Vida Pede Coragem, procurei contar essa história do modo mais agradável possível, né? A grande preocupação da edição do Quando a Vida Pede Coragem é dialogar, é conversar, não é ficar naqueles vícios acadêmicos, né? Procurei ser muito propositiva e mostrar de um modo mais objetivo o caminho que eu percorri, por exemplo, sobre esse fato científico que é a imunidade antitumoral, a imunovigilância do câncer, proposto pelo Paul Ehrlich lá em 1910. Eu trago isso no livro porque ajuda a gente a ter uma clareza maior sobre esse contexto, mas
para quem estiver nos extremos, do tipo, eu sou homeopata de uma escola tal, que tem essa rigidez. Sim, que não aceita outros paradigmas, ou eu sou um guardião de um determinado método científico, eu acho tudo uma placebo, uma porcaria, essas duas pessoas vão ficar bravas comigo. Quando eu comecei a minha recuperação e comecei a confirmar com muita tranquilidade que eu estava vivendo algo extraordinário e com importância para além de mim, eu passei a enfrentar o segundo desafio, que era como eu posso comunicar isso de uma maneira produtiva e honesta. A primeira conclusão foi, isso precisa de um livro. Uma vez, acho que foi num dos aplicativos aí, numa das redes sociais, um cara veio me falar, então você descobriu a cura do câncer e agora está lucrando com isso? Bom, não é bem assim. O que eu descobri, na verdade, é essa motivação consciente, essa esperança estratégica e um modo de encarar o processo de adoecer que nos ajuda a superar, tanto fisicamente quanto mentalmente, mas eu não consigo falar sobre a cura em si, justamente porque essas ferramentas, por exemplo, da homeopatia, do sais de Schussler, da imunonutrição, elas exigem a compreensão de cada indivíduo, né? Então, por exemplo, quando eu falo, tem um dos sais de Schussler, que são aqueles que produzem um extraordinário estímulo músculo-esquelético, né? Que para mim, pensando numa metástase óssea, foi primordial. Esses sais foram maravilhosos. Ao mesmo tempo, tem um aspecto inflamatório no desenvolvimento tumoral que precisa ser combatido até para as vias mais regenerativas funcionarem, porque um suprime o outro, né? Então, eu precisei também de outros sais por conta dessa metástase óssea e do modo como ela se dava para mim. Então, não é um papo meio chato, eu sei, falar, é muito individual, mas a biologia é muito individual, né? Tem pessoas que odeiam isso, mas é uma verdade, né? A biologia ela não combina muito com lacração. Então, se eu chamasse Quando a Vida Pede Coragem da cura do câncer, provavelmente eu ia vender mais, mas eu ia estar sendo desonesta, porque eu apresento justamente esse percurso que eu fiz, chegando que seja em aspectos da história das ciências, que não estão na prateleira principal, mas são muito úteis, né? Quando a gente fala do Paul Ehrlich, da imunovigilância do câncer, no Schussler, no sais de Schussler, nessa homeopatia mais voltada, mais atualizada para pacientes que recebem estímulos diversos, então podem precisar de homeopáticos diversos, até mais emergenciais, né? Isso faz a gente desenvolver uma outra noção sobre quais ferramentas a gente vai usar, né? E aí, em termos práticos, tanta pessoa pode ir tateando por isso sozinha, em parceria com farmácias de manipulação, em parceria com farmacêuticos, em parcerias com médicos também, que têm essa flexibilidade e que usam de todas essas ferramentas. Depois que eu publiquei o livro, eu passei a ter contato com alguns profissionais, que inclusive, com todo o prazer, eu compartilho com quem me pergunta, né? E algumas pessoas falam, eu gostaria de um acompanhamento profissional, e eu compartilho também as pessoas que eu conheci depois da publicação do livro, porque esse aspecto prático de tudo isso que a gente está falando é muito urgente também, né? Então, o objetivo é poder contribuir em todos os níveis, né? Que seja nesses níveis mais reflexivos sobre o processo do adoecimento, mas nesses níveis práticos também. Tá, o que eu faço agora? Então, vai na farmácia de manipulação e pergunta isso, vai no médico que trabalha com isso e pergunta tal coisa, pesquisa sobre sobre determinada coisa. É esse ímpeto inicial de fazer as próprias pesquisas, que é muito propício para o contexto que a gente está vivendo, eu recomendo demais, sabe? Desenvolver uma mínima mentalidade científica, mesmo que às vezes isso que a gente acha que é a mentalidade científica seja o oposto, porque às vezes a gente acha que desenvolver uma mentalidade científica é chegar logo a uma conclusão rígida, e não. Desenvolver uma mentalidade científica é você conseguir sustentar essa curiosidade, essa incerteza e essa capacidade de pesquisar e de entender, separar o joio do trigo. Depois de separar o joio do trigo, saber se você não está sendo enganado, por exemplo, né? Aí você tem que entender ainda o que serve para você ou não. Dá trabalho, mas compensa. E o livro Quando a Vida Pede Coragem tem esse propósito, esse grande propósito, além de contar a minha história, né, e os detalhes, e as
nuances ali, além de compartilhar algumas reflexões que eu faço sobre a diferença entre autoestima e autocompaixão, que isso me ajudou e me ajuda demais. Tenho o objetivo de servir como bússola também. Bom, os cavalos, eles nos dão força, eles nos ensinam, o cavalo é uma escola, né? E eles também nos refinam. Então, começando assim, da primeira dimensão disso tudo, que é a vitalidade, os cavalos, eles nos emprestam a sua força, né? Eles colaboram com a gente, se a gente souber se comunicar devidamente com eles, né? E souber tratá-los da maneira como eles merecem. Eles colaboram com a gente, emprestam a sua força, emprestam suas pernas, então tem essa dimensão muito primária, biológica, que é de você recuperar a sensação do andar com uma certa agilidade, né? No meu caso, como eu tive uma série de fraturas, principalmente a fratura na cabeça do fêmur, eu fiquei sem andar. Então, retomei o caminhar, a sensação de caminhar com os cavalos. Ao mesmo tempo que eles me emprestam a força, eles também me ajudaram numa maior soltura, numa maior capacidade de caminhar. E aí vem a parte impressionante quase de imediato, porque depois de toda essa saga, quando eu montei o cavalo pela primeira vez novamente, eu já saí andando com maior leveza e soltura. Então tem essa dimensão muito primária, mas muito essencial, muito importante, biológica, né? Aí, depois disso, a gente tem várias outras camadas mais refinadas, que os cavalos nos ensinam a aprimorar nossa própria comunicação. Eles nos ensinam que nem sempre a gente diz o que a gente realmente está dizendo. Isso é interessante, porque às vezes a gente acha que está dizendo alguma coisa, que está pedindo algo para o cavalo, mas a gente está fazendo o oposto e culpando ele. Isso é super interessante. Por exemplo, se você não tem muito equilíbrio, você tende a segurar no cavalo, que a gente fala segurar na boca, né? Que é puxar as rédeas. E aí, às vezes, a gente está puxando as rédeas, se equilibrando e pedindo para o cavalo andar. Então, a gente está falando para, incomodando o cavalo, às vezes machucando, e com as pernas dizendo, vai. Então, essas contradições o cavalo sente na hora. Né? E elas são tão básicas, às vezes, do tipo, olha, faz direito, quanto mais profundas que vem da nossa cachola. Então, por isso que eu falo que o cavalo também nos refina. Refina a nossa comunicação, refina, se a gente tiver sabedoria, a nossa empatia, né? Então, se você pensar que nós estamos acostumados a viver um pouco, como se diz assim, brincando com as vozes da nossa cabeça, né? Esse mundo interno, esses pensamentos acelerados, com o cavalo a gente precisa dar um passo além disso e aprender a observar de verdade, aprender a refinar nosso comportamento e as nossas atitudes de verdade, porque senão ele não vai responder. Né? O cavalo nos ensina sobre aprender a reconhecer as necessidades dele também. E isso é uma arte um pouco difícil, né? Porque os cavalos fazem parte da nossa história, mas como eles são muito colaborativos e muito gente boa e nos permitiram desenvolver as sociedades, né? Eles também às vezes não recebem o que eles merecem de volta, em termos de cuidados e de ter a possibilidade de ser cavalo também, né? Então, os cavalos nos ensinam e têm ensinado cada vez mais, inclusive esse é um campo super polêmico, dá muita discussão, mas é irrefreável, né? A gente precisa, de fato, hoje reconhecer o cavalo não só como um objeto, um meio de transporte, mas como um ser também que nos ensina a comunicação, a empatia, e agora voltando, nos dá uma força incrível, que é inigualável. O Projeto Super, ele nasceu da ecoterapia, mas vai um pouco além. Então eu passei todo aquele período, né, a camada, como você bem falou, e com desenvolvimento tumoral, assim, super intenso, né, eu tive desenvolvimento tumoral literalmente da cabeça até os joelhos, como eu sempre digo, né, e ficava pensando, bom, se eu conseguir sair dessa, e ao mesmo tempo não só pensando, não só com esperança, mas agindo, né, com milhares de estratégias de saúde, estudos, eu pegava esse ímpeto inicial da esperança do eu vou conseguir e usava isso para fazer muitas buscas, né? E eu pensava... Uma motivação além de tudo, né? É o que eu chamo de esperança estratégica e motivação consciente. Quando você abraça essa chama e você
cultiva ela com essas estratégias, entendeu? Porque senão ela se apaga. Se você não tiver uma base biológica, não for atrás dessa base biológica, não buscar, né, ajudar suas células, vamos dizer, essa chama da esperança se apaga. Porque não tem como, né? Imagina você sustentar uma esperança no mal-estar permanente. Por isso que eu falo, não se conforme com o mal-estar. Por mais que o câncer seja uma doença muito capciosa, muito perversa até, porque ele perverte o nosso sistema imunológico, ele perverte muita coisa. Mas, por mais que tenha essa complexidade, não percam a esperança de buscar, entendeu? Se você falar só, ficar em casa, assim, pensando, não, vai dar certo no pensamento positivo, isso é importantíssimo, mas não vai se sustentar, porque o mal-estar vai vencer. Mas se você buscar essa caixa de ferramentas, esses paradigmas diversos que podem ajudar a restituição da saúde dos tecidos, a restituição da imunidade antitumoral, a sua chance de vencer é maior. E também buscar o medicamento correto, não importa se falarem, mas a dose desse medicamento é 500 mil reais por mês. Alguém vai ter que pagar que não você, né, que seja o plano de saúde, que seja o Estado, que seja uma pesquisa clínica, vá atrás do medicamento correto e junto com o medicamento correto vá atrás da restituição da sua saúde em geral, porque a oncologia é mais restrita. Né? Então, pensando nessa esperança estratégica, pensando nessa motivação consciente, era assim que eu ficava imaginando também o meu futuro, né? Agindo no presente, mas imaginando o meu futuro, e quando começou a dar certo, eu comecei a me sentir melhor, eu falei, eu vou ter um cavalo. Né, o contato com os cavalos sempre tive, mas o meu cavalo especificamente, que é algo que a maior parte das pessoas deseja, muito comum no universo equestre, né, era uma coisa que estava faltando. No finalzinho dessa parte mais intensa, chegou o Super, quando eu já tinha voltado a andar pela ecoterapia, né. O Super, ele é um cavalo enorme, ele é um pouco mais alto do que o normal. Se ele estivesse numa escola, ele seria, sabe, o último da fila, o mais altão. Mas ele também tem um coração enorme, ele é um cavalo muito manso. Eu comecei a busca por ele, a tatear, quando eu estava na fase final da minha recuperação, já sabendo que daria certo, eu falei, é a hora de viver o meu sonho de ter um cavalo. Ele, então, é um lusitano gigante no tamanho e no coração. O fato dele ser muito manso foi o que contribuiu para a minha proposta, né? Porque eu preciso de um cavalo manso, queira ou não. Eu tenho alguns desafios ainda, por exemplo, a articulação desse braço, então eu não tenho aquela habilidade física de antes para conter, por exemplo, caso precise, né? Então um cavalo manso, colaborativo, veio coroar toda essa nova fase, e o Super, eu costumo dizer que ele nasceu para fazer muita gente feliz, além de mim, né? Porque a chegada dele representou a realização de um sonho, um contentamento enorme, mas essa mansidão, essa colaboração, ele é um cara gente boa, sabe, o famoso cara gente boa, fez com que eu chegasse à conclusão de que o Super, ele tem a alma de ecoterapeuta, ele tem a alma de cavalo que participa da nossa formação, então daí nasceu o Projeto Super. E o Super me mostrou e confirmou também o poder que os cavalos têm, que estão além de mim, na verdade, além da minha história, né? Então, poder ter um cavalo, mas poder compartilhar isso também, fez nascer o Projeto Super, que eu falo que é o projeto da minha vida. Ele é um projeto que tem basicamente duas propostas. A primeira é um contato direto com pacientes, com desafios diversos. Então, pacientes oncológicos, mas praticantes de ecoterapia, né? A gente se reunir de uma forma mais organizada, né, em certo sentido, porque ele é um projeto profissional, então eu estudo antes a necessidade desses pacientes para montar uma roda de conversa que nos transforme, né, que contribua para essa motivação consciente, mas também em um rancho, em contato com a natureza, com comes e bebes, né, porque isso faz parte, em contato com o Super. Então a gente vai ter as dinâmicas com o Super, a gente vai ter um belo café da manhã ali no fogão a lenha, e a gente vai ter um espaço para a gente ter uma roda de conversa e compartilhar as boas ideias, as boas experiências. O processo do adoecimento, atravessar um processo do adoecimento ou lidar com o processo de adoecimento, né, seja ele
mais agudo ou mais crônico, é também uma escola. Então, quando a gente consegue usar isso como dados, né, como um mapa, para a gente pensar em ferramentas mais... A gente pensar em uma memorabilidade para lidar com contextos de imprevisibilidade, de incerteza, em aprimorar nossa comunicação, nossa empatia, né? O processo de adoecer ensina muito sobre a empatia. A gente pode começar a derivar outras camadas disso daí e pensar nessa motivação consciente para superar os desafios. Então, o Projeto Super, além dessa vivência que chama superação, que seria mais direto com pacientes oncológicos, tem uma segunda proposta que é o Super Labs. Super Labs são laboratórios, daí voltado mais para treinamento organizacional, onde a gente vai, com a ajuda do Super, né, com esses ensinamentos que os cavalos nos dão, com essa vivência, com essa observação que acontece ali de modo profundo no aqui e agora, a gente também conversar sobre os desafios específicos das organizações, né, baseado no Problem-Based Learning, a gente consegue fazer um roteiro muito interessante de discussões, além de aulas, né? Como você sabe, eu sempre comento com você sobre a coleção Inseto, por exemplo, do Taleb, o pensamento do Taleb, do cisne negro, da antifragilidade. É uma literatura, uma pedagogia empresarial, como eu chamo, de vanguarda, que conversa muito tanto com a nossa vida pessoal, mas de organização, e foi nesse conceitos muito potentes para a gente conversar sobre tudo isso, né? Então a gente faz uma ponte entre o processo de adoecimento e as necessidades da vida, que por incrível que pareça, o processo de adoecimento nos ajuda a lidar com muito maior habilidade. Sabe que não à toa o Taleb lida com maestria com o tema da imprevisibilidade, porque além de ser muito competente, né, profissionalmente, ele também é um paciente oncológico. A primeira vez que eu tive contato com o pensamento do Taleb, que foi inclusive no workshop do professor Marins, na Universidade do Cavalo, que é onde o Super mora, eu fiquei pensando, e de propósito não pesquisei no celular, assim, eu fiquei pensando, gente, eu acho que o Taleb, para ele chegar a essas conclusões brilhantes, chegar a essas ideias, ele já deve ter tido câncer. Porque a visão dele sobre a imprevisibilidade, o modo como ele consegue fazer as pazes com a imprevisibilidade, tomar as rédeas, combina muito, né, com quem já teve que enfrentar esse tipo de coisa, né? Inclusive, já fiz um agradecimento, e sempre que tenho oportunidade faço, ao professor Marins, né, que conduziu era um workshop sobre as ideias do Taleb, especificamente o livro Antifragilidade, de uma maneira muito legal, maravilhosa, e me fez ficar fissurada e continuar essa busca. Eu acabei lendo a coleção Inseto totalmente, me motivou a criar o projeto Super, né? Justamente porque eu acho que o Taleb, ele oferece uma lógica diferente que a gente pode adotar, qualquer pessoa de qualquer área pode adotar, para lidar com a imprevisibilidade, começando pela mais básica possível, que é ter consciência sobre ela. O que isso significa? Não ser iludido de que nós, como seres vivos, como uma sociedade viva, vivemos num sistema completamente irregular e que não é fadado a transformações e mudanças. E aí vem o conceito, por exemplo, do cisne negro, né? Fazendo referência ao fato de que a história natural, durante o século XV ali na Europa, se desenvolvendo a todo vapor e se desenvolvendo de uma maneira muito vaidosa e com muitas certezas, afirmava categoricamente que todos os cisnes eram brancos, até os holandeses chegarem na Austrália e avistarem o primeiro cisne negro. Esse pequeno, enorme evento, né, não estou dizendo nem da chegada na Austrália, mas do avistar um cisne negro, fez com que séculos de conhecimento caíssem por terra, porque havia uma certeza absoluta. Seria totalmente diferente de afirmar, só se conhece cisnes brancos. Mas não, a gente sabe como a ciência se desenvolve, né? Tendendo a certezas muito rígidas que não combinam com a realidade biológica, mas afirmava categoricamente só existem cisnes negros. E aí, esse evento muda tudo, a ponto de nomear eventos desse tipo, os cisnes negros. Mas o que isso nos ensina? A palavra-chave para lidar com a imprevisibilidade é autonomia. É autonomia perante o conhecimento. É a gente não ser tão iludido com a regularidade das coisas. O Taleb, por exemplo, previu
algumas crises fortes na Bolsa, justamente ao ter coragem de ter autonomia e sustentar a percepção dele, que era diferente. Né, quando a gente fala na crise imobiliária, por exemplo, ele estava vendo a coisa acontecendo ali e os colegas dele falando que não, mas ele ia ali, descia para o mundo, se colocava no jogo, né? Como ele fala, a importância de você participar da vida, participar das coisas, não analisar os números sobre o mercado imobiliário apenas, a gente falando da crise imobiliária, mas ir lá, conversar com as pessoas, ver o que estava acontecendo, falar, tem alguma coisa muito errada aqui, mas a partir da sua própria observação. Então, a autonomia, né, e a coragem de pensar nessa irregularidade, ela permite que a gente enxergue, desenvolva maior consciência e enxergue essa imprevisibilidade como parte da vida. Então a gente faz as pazes com a imprevisibilidade sem ficar tentando evitar a todo momento. Bom, quando a gente fala na fragilidade, um símbolo que nos vem à mente é o símbolo da fênix, né? Da fênix renascendo, da mitologia grega. Troca esse símbolo da fênix pelo símbolo da hidra, da serpente de várias cabeças. A hidra é uma serpente que, quando tem a sua cabeça cortada, ela desenvolve duas no local. Então ela acaba sendo imbatível. Se a gente voltar para a mitologia grega, quando Hércules conseguiu derrotar a hidra, ele precisou chamar ajuda. Então, inclusive, quando teve o julgamento dos trabalhos de Hércules, a derrota da hidra não entrou, porque na verdade o Hércules não conseguiu derrotá-la, porque ela é considerada imbatível. Essa ideia é muito útil, o Taleb traz isso na antifragilidade, né? E eu acho que é o símbolo, a melhor síntese para a gente compreender esse conceito, porque a antifragilidade, então, ela não diz respeito ao quanto você aguenta, mas ela diz respeito à sua capacidade de manejar o problema e principalmente crescer a partir daquele problema. Né? Se isso não for encarado com a devida profundidade, fica meio perigosa essa ideia, porque não é tão fácil assim. Mas quando você pensa, por exemplo, eu usei a minha doença para buscar mais conhecimento, né? Eu usei a minha doença para me aprimorar, para me refinar, para buscar outras alternativas, para me comunicar, para escrever um livro, né? Essa é um exemplo de antifragilidade, por exemplo. Uhum. E ela tem a ver com o conhecimento e a coragem que você tem que ter de sustentar uma certa autonomia, porque às vezes, pensa na hidra com várias cabeças, né? Você tem que adotar perspectivas diferentes daquelas que são convencionais, você tem que abdicar, abrir mão de querer ser um especialista, né? Porque quando você pensa num especialista, vamos imaginar uma grande cabeça da hidra, uma cabeça enorme da hidra, né? Ou uma cabeça cheia de olhos para enxergar com muito mais profundidade o mesmo objeto. Mas não, você precisa de várias cabeças para enxergar por vários lados. Então, no meu caso, falando assim de modo muito prático, a gente tem fazer um medicamento da oncologia convencional, um medicamento novo, mas tomar também a homeopatia, fazer estratégias de saúde, entender dentro das estratégias de nutrição que serve para mim ou não, várias estratégias de nutrição. Então, você sustentar essa complexidade, essa busca, é um dos pilares da antifragilidade. Você abdicar de ser tão fênix e ficar renascendo do mesmo jeito e se tornar um pouco mais hidra. Eu diria que para qualquer pessoa. Eu escrevi pensando nisso, né? Quando eu trago, além da minha história, algumas reflexões sobre a mentalidade, sobre as doenças e o câncer, quando eu trago alguns pontos de partida científicos, né, sobre a imunidade antitumoral, porque tem muitas pessoas que temem o câncer também. São reflexões que eu acho que contribuem muito para vários aspectos da vida, né? Tem uma reflexão muito legal no capítulo 5 sobre cuidar e ser cuidado, porque quando a gente pensa na doença, a gente pensa também em novas formas de empatia, novas formas de se conectar com as pessoas, que subvertem um pouco a lógica produtivista. Ou seja, você vai ter que descansar, né? Mesmo num momento, por exemplo, ou mesmo no meu percurso, onde eu cheguei em um momento, vou escrever livro, lançar livro e tudo mais,
mesmo assim eu ainda preciso alternar, porque eu faço uma medicação de manutenção. Então eu preciso aprender a ser produtiva e criativa, mas preciso aprender também a descansar como uma parte da vida, não como, hoje eu mereço descansar. Não, gente, é uma necessidade biológica, inclusive. Inclusive, né, há livros e livros que dizem sobre o quanto o descanso contribui para a criatividade, o quanto ele é necessário, o quanto a gente tem que descansar até das redes sociais, por exemplo. Então, esse tipo de reflexão certamente tem um valor além da questão oncológica, tem um valor além da minha questão individual, são coisas compartilhadas que servem para todos. Tenha conhecimento sobre o seu câncer, sobre qual tipo de célula quais são as características específicas, mas compreenda que o câncer, todos eles têm algo em comum, que é o modo como ele subverte o sistema imunológico. Então, quando a gente foca demais só nas características específicas do câncer e esquece que existe essa imunidade antitumoral, se torna mais difícil combater com eficiência e ter uma resposta sustentada aos tratamentos. Essa é a grande lição que eu tive, isso é que eu pratico diariamente. Então, quando eu falo enxergue o câncer como um problema imunológico, é uma ideia que parece simples, mas deriva em todas essas ações e comportamentos. E eu acho que isso é muito precioso, porque isso muda tudo, inclusive muda esse pavor que a gente tem sobre o câncer, de ser uma doença totalmente incontrolável. É uma doença difícil, isso não dá para negar, mas não é uma doença totalmente incontrolável. Eu diria também, se sentir necessidade, se você tiver um profissional que não está dialogando com você, ou só está trazendo más notícias, não tenha medo de buscar segundas opiniões, desenvolva uma mentalidade minimamente científica. Você não precisa querer abraçar o mundo, mas fuce um pouco ali sobre casos de cura que são contados com maior honestidade, né? Fique de olho, acompanhando que seja as inovações, pergunte sobre ela. Se você estiver num consultório onde você pergunta, por exemplo, sobre uma nova terapia, a CAR-T-cell, agora que está sendo muito bem falada, porque tem muito sucesso e que se baseia no aprimoramento do sistema imunológico do paciente. Se você perguntar sobre isso e receber uma resposta atravessada, invertida, você está no lugar errado. Porque qualquer especialidade médica ou qualquer especialidade da saúde é feita a partir de diálogos, né? Então, quando você desenvolve essa mentalidade mais científica, mais curiosa, que é o primeiro passo, né, para você combater o câncer, e começa a conversar, você tem que buscar também pessoas que aceitam dialogar com você. Essa é uma ideia muito básica, mas que demorou uns 100 anos para ser retomada, né? Porque se o Paul Ehrlich falava sobre a imunovigilância do câncer e sobre a necessidade de desenvolver o Magic Bullet, que ele falava, né, o bala mágica, que contribuísse para isso, foi com esse raciocínio que ele conseguiu criar o primeiro medicamento contra a sífilis. Né, se isso já acontecia em 1910, ele morreu precocemente de um problema cardíaco. Isso pode ter mudado um pouco o curso da história, eu acho. Mas então, se você pensa nessa proposta do Paul Ehrlich lá em 1910, sendo retomada agora, e tem estudos científicos formais que começam falando do Paul Ehrlich, isso é muito interessante. Então a gente vê também que tem algumas boas ideias muito básicas que precisam ser retomadas. E essa que você citou é uma delas. O combate ao câncer, ele passa por um aprimoramento do sistema imunológico, como as terapias de vanguarda têm mostrado, e não com uma destruição do sistema imunológico. E isso faz com que seja muito mais necessário você pensar quando é que você vai precisar destruir o sistema imunológico ou não. E a partir disso, muitas condutas terapêuticas podem mudar, né? É algo polêmico, é algo que pode às vezes desagradar, porque eu mesma penso, meu Deus, quanta coisa eu fiz. Mas naquela época era necessário, naquela época era a consciência que a gente tinha, agora está na época da gente deixar os novos ventos assoprarem e olhar para outros lugares também. Quando a Vida Pede Coragem está disponível na Amazon, num sistema de entrega muito rápido, então é só acessar na Amazon, procurar pelo livro, ou no meu Instagram, que é @tamara.prior. Eu tenho o link na bio e lá eu compartilho as minhas ideias, é um bom lugar também para a gente conversar. A primeira de muitas, até a próxima!